Olá, seja bem-vindo ao nosso curso. Você que está aí se preparando para os grandes concursos do Brasil e que vai agora começar comigo investindo muito forte em língua portuguesa. Eu sou Adriana Figueiredo, sou sua professora de língua portuguesa aqui no Aprova Concursos e vou com você até o fim, preparando você para qualquer guerra, para qualquer embate, fazendo do português o diferencial nas suas provas. Seja muito bem-vindo ao nosso curso. Bem, como vamos começar este curso? Vamos começar do zero, né? Sabe quando alguém pergunta a você assim, você tem alguma base em português? E aí você pensa, poxa, será que eu tenho base? Será que eu não tenho? Afinal, estudei português a vida inteira. Para pensar, né? Estudamos português a vida inteira e mesmo assim vamos fazer um concurso e muitas vezes olhamos para a prova, né? Os alunos comentam. Olhamos para a prova e não conseguimos nem entender o que está ali se pedindo. Por que será que isso acontece? É isso que você vai começar a estudar comigo aqui agora. O português que você aprende lá na escola, lá no ensino médio, muitas vezes é bem diferente desse estudo que você vai ter aqui. A maneira como se pede é muito diferente, né? Em concurso público, nós temos aí uma tendência àquilo que nós chamamos de gramática textual, que é a gramática aplicada ao texto. Então, você vai ver que no início pode ser até um pouco diferente, né, daquilo que, né, você pode sentir essa diferença da maneira como você estudou, mas depois você vai se acostumando. É muito melhor estudar português dessa forma, ou seja, é muito melhor estudar português da forma como você é cobrado hoje nas provas de concursos públicos. Eu digo que é melhor porque hoje o que se busca do candidato é uma abordagem mais lógica da língua portuguesa. Já não se trata mais de lidar com aquelas regras, pura memorização, ficar decorando só, sabe? Não, entender a aplicabilidade dessas regras no texto. Isso vai fazer com que você utilize a língua portuguesa melhor, porque quando você entende a aplicabilidade, você passa de fato a aplicar no seu dia a dia a língua. E vai fazer com que você de fato entenda e não mais esqueça. Porque quando você só decora as regras, daqui a pouco você já esqueceu. Isso é fato, né? Então, a maneira como você vai ver a partir de agora vai ser bem diferente, porque você vai ver que no início chega a doer um pouco, porque parece um português muito diferente daquele que estudamos. Mas depois fica tão bom, parece que chega um momento em que a ficha cai, sabe? E quando a ficha cai, quando tudo passa a fazer lógica, aí o português passa a ser seu patrimônio. É isso que eu quero aqui. Nesse iniciozinho de curso que você vai agora ter comigo, ainda não, sabe? Ainda não vai ser tanta diferença. Você vai estudar comigo as regras de acentuação gráfica, vai estudar um pouquinho de fonética, porque isso também cai nas provas de concursos. Saber a diferença de ditongo, pariato, dígrafo, isso é um assunto que também é cobrado. E logo em seguida vamos estudar, sim, as regras de acentuação gráfica sob um novo acordo ortográfico. Então que bom, você já vai conhecer as regras com base no novo acordo. Isso vai ser muito bom, vai te dar uma base muito boa para o que você vai ver aí nas provas de concursos públicos. E até na vida. Quem é que não quer entender bem o novo acordo ortográfico? É uma questão até de cidadania, tá bom? Então é assim que nós vamos começar. Seja bem-vindo ao nosso curso. Vamos começar então com separação silábica e dígrafo. Vamos lá, vamos começar aqui com conceitos básicos. A divisão silábica consiste na identificação e delimitação das sílabas de cada palavra. O conhecimento das regras de divisão silábica é útil para translineação, então nós vamos começar falando disso. Translineação das palavras, ou seja, para separá-las no final das linhas. Quando houver necessidade da divisão, ela deve ser feita de acordo com as regras abaixo. Por motivos estéticos e de clareza, devem-se evitar vogais isoladas no final ou no início de linhas, como asa e Uruguai. Bom, do que nós estamos falando? Agora você vai estudar comigo fonética, ditongo, tritongo, dígrafo.
E você vai, com o treinamento, você vai reaprender, porque você já aprendeu isso um dia, né? Vai relembrar o estudo da divisão silábica, a separação de sílabas, né? Então, à medida que você for treinando, você vai ver que você vai se lembrar de como é que se separam as sílabas das palavras. Mas eu já começo aqui com um conceito básico muito importante, que é o conceito da translineação. O que é translinear? Translinear, vamos falar da translineação. Translinear é passar de uma linha a outra. Ou seja, trans quer dizer atravessar, né? E linear, translineação, é quando você está escrevendo numa redação ou num texto qualquer. Você está escrevendo e aí você vai separar as sílabas da palavra para mudar de linha, porque chegou ao final da margem, né? E você vai ter que mudar de linha. O que não deve ser feito? Então, é isso que nós estamos falando aqui. Na hora que você for separar as sílabas, então, de uma palavra na mudança de linha, você não poderá deixar parte da palavra que seja uma letra só. Então, você não pode deixar uma letra abandonada. Então, foi exatamente isso que você viu aqui, olha, asa. Então, por exemplo, você está lá escrevendo, aqui está a sua folha. Aí você vai ter que separar a sílaba. Aí vai fazer isso, ó. A, za. Olha o que aconteceu. Esse A ficou sozinho. Não pode. Isso é erro de translineação. Aí muitos alunos falam, mas Adriana, como é que eu vou fazer? Já que acabou, né? Acabou, cheguei ao final da margem ali, já estou encostando na margem, como é que eu faço? Pois bem, não há jeito. Você já tem que ficar ligado quando você estiver redigindo para que isso não aconteça. Então, à medida que você for escrevendo, você já tem que ficar de olho para ver se já está terminando ali a linha, se você já está chegando à margem, para que você não abandone letra sozinha. Não pode deixar nem na linha anterior, nem na linha seguinte. Por exemplo, você está vendo aqui Uruguai, que é o segundo exemplo? Por que eu coloquei esse segundo exemplo aqui? Porque você não pode fazer isso, sabe? Ó, Uruguai. Então, você não pode deixar também esse I sozinho na sílaba seguinte. Entendeu? Na linha seguinte. Não é que a palavra esteja com as sílabas separadas erradamente. As sílabas foram separadas corretamente. Mas na translineação, você não pode abandonar essa letra sozinha. Um outro erro da translineação que você também deve evitar, até quando você for... Isso é um cuidado que você tem que ter nas provas de redação, nas provas discursivas. Então, um outro erro, você já aprendeu o primeiro erro, né? Que é abandonar letra sozinha. O segundo erro é abandonar parte de uma palavra que possa constituir um novo vocábulo com sentido chulo. Veja só. Um outro erro que você não pode cometer, eu vou colocar aqui ao lado. Então, você está lá redigindo. E aí, você faz isso aqui, ó, disputa. E aí, você deixa a palavra puta sozinha, de disputa, né? Parte da palavra pode constituir um vocábulo de sentido chulo. Então, isso também é erro de translineação. Você deve estar aí pensando, mas como é que eu vou ficar ligado nisso na hora em que eu estiver produzindo uma redação? Porque a gente não consegue ficar ligado em tudo. Mas a probabilidade, eu até entendo, realmente é difícil ficar ligado nisso tudo. Mas a probabilidade desse segundo erro acontecer é muito pequena, né? Então, assim, putz, você vai dar o azar de separar as sílabas de uma palavra e deixar uma parte dela que seja um palavrão, enfim, um vocábulo desagradável. Isso é muita falta de sorte, mas já fica aí a dica, é um erro também que você não pode cometer. Estamos falando de separação silábica. Estamos falando de separar as sílabas das palavras, né? O que você deve fazer, o que você não deve fazer. Um outro erro que você não deve cometer na translineação é
colocar o sinal de separação silábica embaixo. Não pode colocar embaixo da palavra, tem que colocar ao lado. Veja só. Então, você também não pode, quer ver, ó, eu vou apagar aqui, ó, tá? Eu vou apagar e vou fazer aquilo que seria um erro, tudo bem? Ó, seria erro fazer assim, ó, diz, aí não coube ao lado, vou colocar embaixo, tá errado. Não pode. O sinal de separação não pode ficar embaixo da sílaba, tem que ficar ao lado, entendeu? São detalhes que na minha vida aqui, né, de professora de concurso público, eu já vi muitos alunos perderem décimos preciosos em redação em virtude disso. Então tem que tomar muito cuidado, porque nós realmente temos que evitar. Tá certo? Agora sim, agora vamos falar de fonética e de separação silábica. Vamos lá. Entre as diversas regras existentes, destacam-se: regra geral, toda sílaba obrigatoriamente possui uma vogal. A vogal é a base da sílaba, não existe sílaba sem vogal. E um outro detalhe importante que eu quero que você acrescente aí é que tem que haver uma vogal na sílaba e só pode haver uma, somente uma. Não pode ter mais. Então só pode haver uma vogal. O limite é uma. Então, toda sílaba obrigatoriamente possui uma vogal e somente uma. Você não pode ter duas vogais na mesma sílaba, porque quando isso acontecer, em vez de serem duas vogais, será uma vogal e uma semivogal. É isso que você vai conhecer aqui agora nos ditongos e até nos tritongos. Então, vamos agora falar desses encontros aí vocálicos. Vamos lá. Regras práticas. Ditongos e tritongos pertencem a uma única sílaba. Então, por exemplo, aqui, autônomo, você não tem duas vogais na mesma sílaba. Você tem uma vogal, esse A é uma vogal e o U é uma semivogal. Já já você vai entender melhor a diferença entre vogal e semivogal. Mas por hora eu quero que você anote aí que, nesse caso, repito, você não tem duas vogais. Você tem uma vogal e uma semivogal. O mesmo ocorre em outono, dinheiro, ó, esse E é uma vogal, esse I é uma semivogal. Tudo bem? Em Uruguai, por exemplo, veja aqui o exemplo de Uruguai, você não tem três vogais. Então, entenda, você só pode ter uma vogal em cada sílaba, não é? Então, nesse caso, que é o caso do tritongo, que você vai estudar já já comigo, você não tem, então, três vogais. Você tem uma vogal e duas semivogais. Veja só. Esse U é semivogal, o A é vogal e o I é semivogal. Então, isso é um tritongo. É o encontro de uma vogal e duas semivogais. Entendido? Bom, agora, sim, nós vamos estudar um a um desses encontros vocálicos para você aí ver a aplicabilidade depois disso em exercícios. Então, vamos começar aqui com o primeiro encontro vocálico, que é o ditongo. Quando os dois sons vocálicos, vogais, estão juntas na mesma sílaba, né? Na realidade, você está entendendo agora, a gramática diz que são dois sons vocálicos, duas vogais, mas na verdade, né, é uma vogal e uma semivogal. Entenda a diferença entre vogal e semivogal. Então, veja, são dois sons vocálicos, ou seja, é uma vogal mais uma semivogal.
ou uma semivogal mais vogal. Semivogal, anote aí, será sempre os sons de I e de U. Você tá vendo essas barrinhas que eu coloquei aqui? Isso aqui são barrinhas que indicam que isso aqui é um som, não são as letras I e U. São os fonemas I e U, entendeu? Então, veja, no ditongo, você terá sempre uma vogal e uma semivogal. E as semivogais serão sempre aquelas que tiverem som de I e de U. Então, nesses exemplos aqui, o que eu vou te mostrar é que o ditongo, quando ele tem ali uma vogal, uma semivogal, uma vogal, não importa a ordem, a semivogal não é que seja a letra I ou a letra U, ela terá sempre esse som. Daí, essas duas classificações que você tem que conhecer. O ditongo pode ser classificado de duas formas. Quais são as duas classificações dele? O ditongo pode ser crescente ou decrescente. Então, todo ditongo, ele pode ser ou crescente. Crescente é aquele em que você, veja só, ditongo crescente é quando há na sílaba a junção da semivogal mais vogal. Faz sentido, olha, crescente não é aquele que cresce. Então, se ele cresce, veja a lógica disso. É porque esse ditongo vai do mais fraco, não é, do som mais fraco, para o som mais forte, ou seja, da semivogal para a vogal. Então, olha, esse U, que né, eu não falei que a semivogal tem sempre som de I ou de U, esse aí é o próprio U, né? Então, é a letra U com som de U, não é isso? Então, esse U aí é a semivogal e o A é a vogal. Perceba, quando você pronuncia, perceba que, de fato, esse ditongo cresce. Olha, pronuncie só. Quá. Quadra, ó, pronuncie, quá, quá. Você não vai do fraco, quá, 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 para o forte. Você vai da semivogal para a vogal. Então, esse U é a semivogal e esse A é a vogal. Estamos falando do ditongo crescente. Já o ditongo decrescente é aquele em que, na mesma sílaba, vai-se de vogal para semivogal. Então, quando você vai da vogal, ou seja, a vogal é o som mais forte, para o som mais fraco, semivogal, você tem o ditongo decrescente. Decrescente por isso, porque ele decresce, né? Ele vai do forte para o fraco. Veja o exemplo. Noite. Em noite, você foi da vogal para a semivogal. Você tá vendo esse I aí que é o som de semivogal? E é a letra I, né? A letra I com som de I. Repito, semivogal é sempre som de I ou de U. E perceba que você decresceu. Olha, noi. Pronuncie, faça isso mesmo. Parece pagação de mico, mas ajuda. Olha, noi. Assim, você tá indo do som forte para o som fraco. Esse é um ditongo decrescente. Bom, então você acabou de aprender os ditongos. Então, revisando. A gramática diz que os ditongos são encontros vocálicos, vogais na mesma sílaba. Mas agora, estudando fonética comigo, você entende isso ainda mais a fundo. Você entende que na verdade, o ditongo não é o encontro de duas vogais, mas ele é o encontro de uma vogal com uma semivogal. Você aprendeu também que os ditongos podem ser crescentes ou decrescentes. Agora, conheça o tritongo. Vamos lá. Quando três vogais estão juntas na mesma sílaba, temos o tritongo. O tritongo é formado por semivogal mais vogal mais semivogal. Então, veja aqui o exemplo.
Paraguai. Então, eu tenho semivogal, vogal e semivogal. Saguão. Olha, esse U é a semivogal, o A é a vogal e o O é a semivogal. Ah, veja que interessante. Esse O semivogal, ele tem som de U, saguão, guão, guão, não é? Guão. Né? Esse O tem som de U, para você ver que ele é uma semivogal. Tudo bem? Não precisa ser a letra U, entendeu? Não precisa ser a letra. Isso aqui é a letra O, mas tem som de U, por isso é uma semivogal. Bom, então o que você acabou de aprender? Você acabou de aprender os encontros vocálicos de tongo e tritongo. Agora você vai conhecer o terceiro encontro vocálico, que é o hiato. Vamos lá. O hiato ocorre quando duas vogais, então no hiato são duas vogais juntas na mesma palavra, ou seja, uma seguida da outra, mas em sílabas diferentes. No hiato, eu tenho uma vogal seguida da outra vogal em sílabas distintas. E aí sim, nesse caso, já que estão em sílabas diferentes, aí são mesmo duas vogais, não é uma vogal e uma semivogal. Veja aí o exemplo. Saúde. Então, aqui eu tenho o A, que é a vogal, e o U, que é uma vogal. Tá vendo? Então, eu tenho aqui duas vogais, uma seguida da outra em sílabas diferentes. Paraíba, mesma coisa, ó, vogal mais vogal em sílabas diferentes. Soar, mesma história, vogal mais vogal, separadas aí em sílabas distintas. Tudo bem? Isso é hiato. Bom, agora que você conheceu os encontros vocálicos de tongo, tritongo e hiato, nós vamos fechar nosso estudo de fonética. Então, entenda, você está estudando comigo fonética para entrar em acentuação gráfica, que é um dos assuntos mais importantes hoje para concursos públicos. Mas antes de entrarmos em acentuação gráfica, eu quero que você conheça os dígrafos. E aí, com os dígrafos, que é esse assunto que nós vamos estudar aqui, nós vamos fechar essa parte inicial de fonética. Então, aproveite aí. Dígrafo. O que é dígrafo? Dígrafo é um encontro de duas letras. Em fonética, nós chamamos letras de grafemas, tá? Então, não estranhe se você vir com esse nome. É o encontro de duas letras ou de dois grafemas para representar um único fonema, ou seja, um único som. Fonema é o mesmo que som. Então, no dígrafo, nós temos dois grafemas igual a um fonema. Os dígrafos, eles podem ser consonantais ou vocálicos. Dígrafos consonantais. Dígrafos consonantais são aqueles em que as duas consoantes representam um único som. O nome já diz, o dígrafo consonantal é aquele formado por duas consoantes. Então, veja aí exemplos. É o CH, LH, NH, RR, daí por diante, ó, SC, SC cedilha, SS, o SC repetiu aqui, né? GU e QU. Tudo bem? Então, esses são os dígrafos consonantais. Eu quero que você veja aqui esses exemplos para você entender, por meio desses exemplos, o que é exatamente o dígrafo. Quando você olha para esse primeiro vocábulo, chave, vamos contar o número de
grafemas. Ó, vou colocar G para grafemas e F para fonemas. Então, a palavra-chave tem 5 grafemas. Agora, se você for contar o número de sons, você vai ver que ela tem um som a menos, ela tem 4 fonemas. Por quê? Porque esse H, ele não é pronunciado. Se ele fosse pronunciado, essa palavra, ela seria pronunciada da seguinte forma, olha, se agave. Olha que estranho que seria. Seria assim, ó, se agave. Você fala assim, se agave? Não, né? Então, perceba, chave, ó, chave. Então, perceba que esse H, ele não é pronunciado. Que junto a esse C, nós temos um único som. Isso é dígrafo. É o dígrafo consonantal. Ó, telha. A mesma história. Esse H não é pronunciado. Você não fala telha, né? Você fala telha. Então, perceba que isso é dígrafo. Ninho é dígrafo. Carro é dígrafo. Ó, são 2 R's, né? Só que esses 2 R's, eles têm o som de um só. Carro, né? Então, isso é um dígrafo. Na hora em que você tiver que contar o número de sons, você vai ver que o número de sons vai ser menor do que o número de letras. Então, em carro, nós temos, olha, de novo, fazendo a contagem, nós temos 5 grafemas. Então, o número de grafemas é 5 e o número de fonemas é 4. Atenção à palavra crescer. Muita gente pronuncia essa palavra e outras que têm esse mesmo dígrafo, muita gente pronuncia de maneira errada. Muita gente fala assim, ó, crescer, crescimento, nascimento. Está errado falar assim. Por que está errado? Porque não há aqui 2 sons. Não é crescer. Esse S e esse C juntos formam um único som. Então, o certo é dizer crescer. Esse SC tem som de S. Por isso, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 grafemas para 6 fonemas. O mesmo acontece com naço e daí por diante. Então, tem que tomar cuidado porque isso interfere, inclusive, na maneira como se vai pronunciar aí cada palavra. Entendido? Agora, nós vamos aos dígrafos vocálicos, para fechar. Entenda, existem os dígrafos consonantais, que você já conheceu. Dígrafo consonantal é aquele em que o som predominante é o consonantal. E existem os dígrafos vocálicos, que são aqueles em que o som predominante é o som da vogal. No consonantal, o predominante é a consoante. No vocálico, o predominante é a vogal. Veja só. Os dígrafos vocálicos são aqueles em que a vogal é nasalizada por M ou N, que venha na sequência. Então, é o AM, o AN, etc. Ó, tampa. Você está vendo aqui? Em tampa, nós temos esse M que nasaliza o A. Então, na realidade, esse M, ele não é pronunciado. Porque se ele fosse pronunciado, seria tamipá. Você não fala assim, tamipá, né? Então, isso é um dígrafo vocálico, porque o som predominante é a vogal. E o mesmo vai acontecer com esses outros vocálicos, esses outros encontros aqui, ó. Tempo, tinta, bomba. Então, veja, se eu tiver que contar, mesma história lá de cima, olha. Se eu tiver que contar o número de grafemas de bomba, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 grafemas para 4 fonemas. Então, no dígrafo é isso.
você sempre vai contar como um som a menos, porque no dígrafo, você acabou de aprender, você tem duas letras representando um único som. Então, sempre que houver dígrafo, pense comigo, conclua comigo. Sempre que houver dígrafo em uma palavra, o número de letras da palavra vai ser maior do que o número de sons. Entendido? O que eu quero que você faça agora? Você vai desligar o vídeo. Como você vai fazer isso em vários momentos do nosso curso. Você vai desligar o vídeo e vai resolver os exercícios. Deixei aí já exercícios. Faça sempre isso. Desligue o vídeo, faça os exercícios, volte, aí sim, depois de feitos os exercícios, aí você vai ficar ligado na próxima aula. No próximo vídeo, eu vou corrigir os exercícios que você já vai fazer. Vai ser sempre assim. Sempre com muitos exercícios no nosso curso, para você ver a aplicabilidade de tudo que você está aprendendo. Já volto então com mais curso aqui para você. Até já!